A gente vai entrar agora num caso muito delicado, muito triste e que viralizou nas redes sociais e que tem a ver com a educação e tem a ver com o atendimento de uma criança autista. Esse caso está sendo aí discutido pelo Brasil afora, as imagens circulando por todas as redes sociais. Um menino de 4 anos, autista nível 3 de suporte, foi amarrado por uma professora dentro de um banheiro de uma escola particular na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Araucária. Ele foi encontrado sozinho, com os pulsos e a cintura amarrados em uma cadeira dentro do banheiro da escola. A criança foi resgatada por agentes de guarda municipal após uma denúncia. O menino é autista não verbal e estudava na escola há 3 anos. Os pais disseram às autoridades que receberam outros vídeos do filho passando pela mesma situação. São essas imagens que a gente está vendo aí, justamente da situação e como esse menino foi encontrado. A professora foi presa em flagrante por maus tratos contra a criança. E no momento da prisão, ela admitiu que ela amarrou mesmo ele, porque ele estava muito agitado e ela não tinha ali como conter. Bom, a escola foi procurada, enviou uma nota dizendo que para quem me conhece sabe o quanto mantemos a integridade da escola, bem como é a dona da escola que mandou essa nota, né? Para quem me conhece sabe o quanto mantemos a integridade da escola, bem como o bem-estar das crianças, inclusive promovendo o bem-estar a todo momento de cada uma delas. Esse tipo de denúncia é grave, é séria e já estamos tomando todas as providências cabíveis quanto ao ocorrido e pessoas envolvidas, inclusive com advogados, para essa ação injustificável. Nunca havíamos passado por tal situação, o que nos deixa bem tristes e sem palavras. Eu quero agradecer pelas mensagens de apoio aos que conhecem o meu trabalho e, acima de tudo, falar o quanto lamento pelo ocorrido. A gente chamou aqui a conversar conosco, ela que é especialista na área de educação, educadora, a professora Cláudia Costin, conosco a partir de agora, aqui no nosso All News. Olá, professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Até a gente fica engasgado ao contar esse caso, ao mostrar essas imagens. É muito duro, é muito triste como mãe acompanhar uma situação como essa, um episódio como esse, numa escola brasileira, né? Como é que a senhora analisa isso que aconteceu? Quem é o responsável por isso? Como que a gente pode dar uma resposta a uma situação como essa? Boa tarde. Bom, boa tarde, Fabíola, boa tarde ao All News, aos outros integrantes, Josias, que eu já conheci pessoalmente. É um prazer falar com vocês. Infelizmente, é um episódio muito triste. Eu, como avó de 2 netos autistas, é chocante. Quando vi a notícia, fiquei muito perturbada, porque não era para acontecer isso em escola. Infelizmente, as escolas refletem o que existe fora da escola, quer dizer, falta de empatia completa e despreparo da professora. Nós poderíamos dizer que, lógico, há questões estruturais, a formação que o professor recebe na universidade, ela infelizmente, 7 em cada 10 professores é formado exclusivamente por EAD e com uma formação que é completamente desconectada da realidade da escola. E aí a gente está falando de crianças na primeira infância, né? Então, é muito triste, mas eu não posso deixar de achar que a escola também falhou. Porque se a criança precisa de apoios, nós estamos falando de suporte nível 3, que precisa de alguém mais na sala de aula para apoiar. Não faz sentido a escola não contar com uma pessoa, e nós estamos falando de uma escola particular. Então, realmente muito triste, inaceitável. A gente tem que se preparar para ter uma escola inclusiva, não basta incluir crianças com deficientes e neurodivergentes dentro de sala de aula, nós precisamos ter estratégias e protocolos de como fazer uma inclusão que funcione.
Mas parece que a gente Professora, nunca boa sai tarde. desse Obrigado. lugar, né? Só uma emenda nisso, Josias. Eu não sei, assim, eu acho que Por favor. desde quando eu sou jornalista, iniciei minha carreira, a gente fala sobre essa história. A gente nunca vai sair disso. É preciso discutir a inclusão, é preciso discutir a inclusão. E a gente não sai desse lugar de que é preciso discutir, né, professora? Só para responder antes do Josias falar, na verdade, a inclusão é um processo muito desafiador. E eu fui uma das pessoas que foi contra falar, primeiro vamos criar todas as condições, depois a gente inclui. A inclusão é um processo, a gente vai aprendendo na medida em que inclui. Então, sim, alguns erros foram cometidos, não estou falando de erros desse nível, no processo de inclusão, escolas que ainda não tinham livros em braille e que a gente incluiu crianças com deficiência visual que não podiam acessar. Estou falando de erros mais iniciais e não tão graves, e que foram sendo corrigidos no processo. Mas aqui nós estamos falando de um tratamento humano empático, é de uma coisa muito mais grave. Então, sim, nós vamos ter que continuar por muito tempo, Fabiola, discutindo como é que inclui, como é que a gente inclui melhor e aprendendo com os nossos erros. Espero que não mais colocando crianças em risco, como isso aconteceu aí no Paraná, lá no Paraná. Professora, o censo demográfico do IBGE coletou informações sobre a quantidade de brasileiros com transtorno do espectro autista, né? E há 2 meses divulgaram-se os dados preliminares e a gente descobriu aí que há alguma coisa em torno de 2,4 milhões de pessoas que foram já diagnosticadas com autismo, né? Diagnóstico confiável, feito por profissional de saúde e tal, isso representa aí 1,2% da população, né? E dá uma ideia do tamanho do nosso desafio, né? E o autismo, ele traz condições que afetam a comunicação, a interação social, o comportamento, né? A gente vai... quando eu vejo um negócio desse numa escola particular, eu fico imaginando o que não estará acontecendo nas escolas públicas, né, que tem desafios que são muito mais... que tem uma multiplicidade de desafios que mostram que talvez a gente não esteja preparado, né? A senhora disse, foi incluindo, não necessariamente com o preparo adequado, né? Qual é o tamanho do nosso desafio? Enorme, e curiosamente, ele tende a ser um pouco maior em escolas particulares, e vou falar por quê. Porque na escola pública, o Ministério Público está de olho no processo de inclusão, os tribunais de contas estão de olho no processo de inclusão, as denúncias se fazem em várias instâncias. O que obrigou as escolas públicas ao longo dos anos, criar uma estrutura um pouco mais adequada, especialmente nos grandes centros, mas também nos pequenos. Quer dizer, houve um aprendizado um pouco maior. Não por acaso, nos grandes centros, o percentual de alunos de classe média, média e alta nas escolas públicas é maior entre as crianças, entre as famílias com deficiência, porque a atenção tende a ser um pouco maior e a supervisão tende a ser um pouco mais cerrada, mais forte. Nas escolas particulares, é importante lembrar, Isaías, que nós temos escolas privadas de todos os níveis, né? Quer dizer, tem escolas privadas que têm um bom nível educacional e tem escolas privadas, especialmente na primeira infância, mais fragilizadas, mais inadequadas. Então, sim, há um problema de despreparo, mas esse despreparo varia muito de escola para escola e não necessariamente. Infelizmente tivemos um probleminha na conexão dela. Ronilson, até aproveitando, né, uma análise sua sobre esse episódio, voltamos, só voltamos, espera um pouquinho, deixa eu só concluir, a senhora estava falando sobre a questão do despreparo, que não se trata só disso, né?
Isso, exatamente. Não é só despreparo, é também há uma questão até de o quanto que o professor é empático nesse processo. Quer dizer, não dá para dizer, não, a culpa é toda da falta de preparo ou a culpa é toda da escola. A professora tem uma responsabilidade. O que nós vimos nessas fotos que vocês mostraram é eu desculpe julgar a professora nesse caso, mas é algo de desumano, né? Eu acho que é totalmente desumano, né, Ronilson? O Ronilson, inclusive, que né, atua nessa área de direitos humanos e tudo mais, é algo que, assim, deveria chocar o Brasil inteiro uma cena como essa, né? Você deixa o seu filho na escola e você recebe vídeos como esse, fotos como essa. E isso não foi a primeira vez que aconteceu, né? Quer dizer, essa declaração da dona da escola é suficiente, Ronilson, quando a gente olha, quando ela diz, nossa, eu não sabia. Como que a escola não sabia de algo como isso estava acontecendo dentro da escola? Pois é, Fabiola, minha pergunta vai um pouco exatamente nessa direção. Quer dizer, a gente teve acesso, você não leu a nota na íntegra, mas o que a professora, a diretora da escola, a proprietária da escola fala, é quase como uma forma de isentar a escola, né? Quer dizer, a escola é uma escola de alto nível, de muita qualidade, que tem muito cuidado, isso aconteceu por uma decisão única e exclusiva da professora. Óbvio que tem responsabilidade, a professora mesmo faz lá as declarações dela, de que ela amarrou mesmo e tal, e talvez exatamente por isso a escola tenta se isentar, mas não tem como se isentar, né? Eu acho que lidar com vidas tão importantes, né, que são filhos e filhas de outras pessoas, lidar com crianças é algo tão precioso, tão caro, caro no sentido do valor moral e caro no sentido financeiro, né? Uma escola não é barata em nenhum aspecto, ainda mais uma escola que tem essa especialidade ou essa qualificação nesse nível, eu imagino. Então, se é possível dissociar esse nível de responsabilidade, se a escola, tá bom, você é super bem intencionada, super bem preparada, mas a escola tem responsabilidades no tipo de ambiente que proporcionou para o professor, no tipo de assistência, de auxílio, de observação, de treinamento, de reciclagem, seja lá o que for, mas como é que a gente pode enquadrar a escola, não isentar a escola da responsabilidade pela decisão tomada por um professor diante de uma situação tão grave, que vai para além da questão da inclusão. A questão da inclusão poderia ser, talvez, distanciar a criança de uma certa brincadeira por causa da sua condição autista. Mas amarrar, ela poderia ser uma criança que não fosse autista, poderia ser a minha filha, que não é autista, mas amarrar vai para além disso, né? Como é que a gente coloca todas essas questões na mesa para além de uma responsabilização individual, né? Ronilson, em primeiro lugar, é prazer te rever. Eu não tinha reconhecido, não vi o nome lá no quadradinho, mas um prazer te rever e até conheci tua filha. Mas voltando à questão da responsabilização da escola, ela é importante, porque como você bem colocou, não é que esse episódio aconteceu só agora, há imagens de outros momentos. Então, a escola tem que, primeiro, exercer supervisão nos seus professores, dar-lhes os apoios necessários, como eu falei no começo, quer dizer, você pode ter, como ocorre em várias redes de escolas públicas, um agente de inclusão educacional que apoie o professor. Sim, eu posso entender que um professor com uma turminha de alunos de 4 anos, que deve ter 20, ou no pior dos casos, 25 crianças, ele vai precisar de alguém que o ajude nessa situação. E para que isso funcione, quem tem que cuidar disso é a direção da escola. Então, não é um trabalho de tanta qualidade o trabalho que a escola faz no momento em que não há um apoio ao processo de inclusão.